O Agro é Massa, e o Agro é Massa no microfone aberto. Tenho o prazer agora, então, de receber em nossos estúdios, ao vivo, o presidente do Sindicato Rural de Campo Grande, Eduardo Monreal. Obrigado pela participação, obrigado por estar conosco nesta manhã de terça-feira. Seja bem-vindo, bom dia. Bom dia a toda a equipe aqui da Agromassa, do programa e da rádio. É um prazer estar com vocês aqui e falando para os ouvintes aqui da rádio. Muito bem. E o senhor assumiu recentemente a presidência do Sindicato Rural de Campo Grande, Rochedo e Corguinho, né, que pega uma região maior, né, bastante interessante. E num momento que é bastante desafiador para o setor da agropecuária, não só estadual, mas brasileira também. Quais são as suas prioridades frente à instituição neste momento? Fabiano, nós temos muitas demandas dos produtores e uma delas é a questão da infraestrutura. Nós temos trabalhado com reforço na melhoria das estradas, né, na representação do produtor rural, para que ele seja conhecido no meio urbano e a maneira como ele produz. Então, criar essa interação e esse atalho dos produtores rurais com a sociedade urbana. Isso é uma prioridade, além da capacitação e o acesso dos produtores à tecnologia. Isso é uma coisa muito importante que o sindicato sempre teve esse espaço e nós vamos cada vez mais fazer com que isso aconteça e o produtor seja bem representado. Muito bem. E, presidente, uma das coisas que estava conversando até com o meu colega Diego Silva, que é um dos profissionais de comunicação, eu não vou deixar de falar disso, mas considerados aqui do estado do Mato Grosso do Sul na comunicação corporativa, e a gente estava comentando a respeito de um esforço da sua administração, uma característica da sua gestão, que é voltado para a educação e capacitação. Como é que é isso no meio rural? É muito importante, Fabiano. Se a gente vê o que aconteceu na pandemia, as escolas rurais aqui em Campo Grande são 7, e elas tiveram praticamente 2 anos sem aula. E isso causou um grande vácuo no currículo e na maneira dos estudantes terem maior, vamos dizer assim, uma evolução. Então, nós criamos alguns programas junto com o Senar para reforçar essa defasagem que houve em função da pandemia. Então, o Sindicato Rural fez algumas ações e vai fazer mais ações na área de educação, que nós acreditamos que é a base de uma sociedade evoluída. Você vê, por exemplo, os índices do IDEB, que é de matemática e português, caíram nesses anos em função dessa baixa aproveitamento dessa defasagem que houve da pandemia. Então, nós estamos trabalhando com isso, juntamente com uma ONG que é de olho de material escolar, para mostrar para a sociedade a importância do agro e a maneira com que o produtor trabalha. Então, nós vamos fazer com que a educação esteja sempre presente na nossa gestão, juntamente com o Senar. Para você ter uma ideia, em 2024, nós tivemos 112 cursos com mais de 1.000 pessoas treinadas no Sindicato Rural de Campo Grande, além dos nossos cursos profissionalizantes, que são na área de zootecnia, agricultura e florestas. Então, assim, isso é muito importante e o produtor pode contar com o Sindicato Rural de Rochedo, Corguinho e Campo Grande para ter acesso a essas informações. Isso vai fazer com que cada vez mais a gente leve tecnologia ao campo e tenha mais produtividade. Presidente, o Sindicato Rural, vou até aqui perguntar aqui se o meu colega Ginei César, acho que eu estou ouvindo ele aqui, será que ele está pronto? Né? Coloca o Ginei César aí para nós também. Mas olha só, um dos fatores que tem de característica do Sindicato Rural são as parcerias com o Sistema S, por exemplo, com o governo do estado. E nós temos uma ação muito importante, ações importantes que estão sendo tomadas, que são voltadas para a sustentabilidade, considerando o tripé de sustentabilidade, e também inovação. A inovação tem sido uma marca do Sindicato Rural. Como é que o senhor avalia esses fatores para o produtor rural do Mato Grosso do Sul? Isso é muito importante e veja bem, Fabiano, até os números do Mato Grosso do Sul estão refletindo isso. Para você ter uma ideia, o Mato Grosso do Sul hoje é o primeiro estado em projeção do crescimento do PIB, 4,8%. Isso se deve às ações do governo do estado que estão em conformidade, estão fazendo essa sinergia com o agro. Então, são várias ações, podemos citar aqui a paridade da soja, que foi um decreto do governador que há 15 dias atrás foi retirado e deu muita liberdade para que se comercialize a soja a mais empresas.
Então, isso foi muito importante. Além disso, nós temos o programa do Novilho Precoce, Leitão Ouro, uma série de programas do Estado que incentivam o produtor a ter mais produtividade, a ter mais resultado. E isso reflete no carbono neutro. O governo do Estado tem um programa de carbono zero para 2030, da qual nós somos parceiro. O Sindicato Rural teve a Interágua, que foi uma das os primeiros eventos carbono zero aqui no Estado, e o sindicato está junto para que isso aconteça. Então, essas parcerias vão ser cada vez mais intensificadas para que realmente tenha-se sustentabilidade e rentabilidade no setor. Tá certo, presidente. Olha, conosco já está ao vivo o Ginei César, meu colega, grande jornalista aqui do Mato Grosso do Sul, falando ao vivo da Massa FM lá em Dourados, que participa aqui conosco da entrevista. Ginês. Oi, Fabiano. Quero perguntar aqui para o presidente, o Eduardo, né? Ele falou de várias iniciativas aí, inclusive de carbono, da questão da tecnologia. E essa é uma pergunta que a gente sabe que a tecnologia ela vem avançando muito rapidamente, seja em relação à pesquisa, seja em relação em outros pilares que estão vinculados aí ao agro. E como que o sindicato, de certa forma, está atuando para fazer essa transferência de tecnologia que vem da pesquisa, que vem do setor privado, para o produtor rural, né? Fazendo esse elo aí importante para que isso chegue mais rápido à ponta. Como que está esse trabalho liderado pelo Sindicato Rural de Campo Grande? Bom dia, Ginês. É um prazer conversar contigo e toda a sua audiência aí da região da Grande Dourados. O Sindicato Rural, Ginês, ele vem cada vez mais fazendo esse atalho. Ele busca cursos com relação a, por exemplo, nós tivemos várias capacitações na área de pilotagem de drone, né, que é uma tecnologia muito avançada. A própria inteligência artificial na agricultura, nós temos também algumas coisas para serem implementadas. Então, tudo isso faz com que o produtor tenha acesso. E até uma contradição, muitas vezes, antigamente, todo mundo falava, o cara não, desse jeito eu vou para a roça, né? E hoje a roça é onde está a tecnologia. Tá toda a tecnologia embarcada. Se você vê um trator, um pulverizador, ele tem ali uma tecnologia embarcada que é fantástica. E isso gera muito mais segurança para o produtor, gera economia de insumos. Então, toda a parte de adubação ela é dosificada para cada talhão da propriedade, e isso faz com que ele tenha um retorno melhor em função da fertilidade do solo, para se ter uma ideia. Além disso, por exemplo, a utilização do drone gera muita economia de água, e isso é sustentabilidade. Entendeu? Então, a gente tem que entender que hoje a tecnologia, o que o Brasil, o setor que ele é mais competitivo, é no agronegócio. E seja no médio, pequeno e grande produtor, todos eles estão juntos, não existe uma divisão. Nós temos que entender que o produtor precisa de renda, ele precisa ter faturamento. Então, muitas vezes ele tem uma pequena propriedade, mas ele tem 10, 15, 20 funcionários ali trabalhando com ele. Então, o faturamento dele é importante. Então, essa questão de tamanho não é muito, eu vejo que ela não é prioritária. Em si é um setor que deve ser unido, deve se conversar e deve ter políticas públicas para cada vez mais gerar renda e gerar resultado. Porque o agronegócio ele é a base da economia brasileira. 50% de tudo que é exportado no Brasil vem do agronegócio. Muito bem, Eduardo. E são informações, né, Ginês, que são muito comuns para o produtor rural aqui do Mato Grosso do Sul, né? Essas pontuações, elas serviam, inclusive, presidente, para produtores em qualquer parte do país que possam nos acompanhar, principalmente pela internet, né, que acaba chegando no país inteiro, né, e que precisam ser observadas. E eu quero aproveitar, então, Eduardo Monreal, para agradecer sua participação aqui na Massa FM, aqui no nosso microfone aberto, no Agro é Massa, e dizer que a casa está aberta. Que o senhor volte aqui para a gente para continuar falando a respeito das ações do Sindicato Rural, dos eventos do Sindicato Rural e como é que ele consegue interagir não só com produtores rurais, mas com a sociedade de uma maneira geral. Eu que agradeço, Fabiano, agradeço ao nosso Diego, a toda a equipe aqui do estúdio, aos ouvintes da Rádio Massa, espero que seja aí uma atuação profícua da rádio e conte conosco. Da mesma maneira que você disse, o Sindicato Rural Campo Grande, Rochedo e Corguinho está aberto à rádio para divulgarmos essas informações que são muito importantes. E o setor tem o lugar dele e a rádio, eu acredito, Fabiano, que tem uma função muito forte de mostrar para a sociedade como um todo como que é a produção, como que é o produtor, como que é o dia a dia.
Isso é muito importante e você está de parabéns no sentido de trazer a gente aqui e mostrar para uma conversa clara, para que haja entendimento de toda a sociedade em função de melhores dias. Muito bem, muito obrigado, Eduardo Monreal, pela participação, por estar aqui na Massa FM, no Agro é Massa, aqui conosco no microfone aberto. Olha, que não acabou, estou faltando alguns minutinhos, eu vou aproveitar para saber os destaques lá de Dourados. Vou voltar até Dourados agora, o Ginei César vai nos trazer as informações de alguns eventos que já estão se preparando ali na região de Grande Dourados, não é isso, Ginês? É isso, Fabiano, é isso. Inclusive, já aproveito para mandar um grande abraço aqui para o Vanderlei, ele é que é do assentamento São Judas, na região de Rio Brilhante, e está sempre acompanhando o Agro é Massa. Obrigado, Vanderlei, pelo carinho. Fabiano, tem duas grandes festas que já começam a movimentar aqui a região sul. Uma delas é em Laguna Carapã, cidade próxima aqui a Dourados, que tem o pé de soja solteiro. Quem é da região aqui conhece bem, né? Por que pé de soja solteiro? Porque há uma tradição na cidade de se cultivar um pé de soja separado da lavoura, né? Para que, claro, ele tem todo um sistema diferente de cuidado, ele é aguado, ele é regado com frequência, adubação especial, né? Para que veja aí o potencial de produtividade desse pé de soja. Às vezes chega a 5.000 vagens, 7.000 vagens, 10.000 vagens, depende do ano, depende das condições. E essa tradição, claro, não fica só nisso, né? Acaba também aí atraindo grandes eventos, grandes agendas, grandes empresas que fazem a exposição. E essa exposição em Laguna vai ser no dia 25 de abril, de 25 a 27 de abril, são 3 dias de festa aqui na região sul do estado, e é uma expectativa muito grande. E uma outra festa, que também é bastante tradicional aqui em Dourados, é a Expo Agro. A Expo Agro, sim, também uma das grandes atrações do meio agro, está no calendário aí das principais empresas do setor, né? E esse ano, o Sindicato Rural aqui de Dourados deve contar com pelo menos 100 expositores. Eu conversei aqui no Agro é Massa já com o presidente do Sindicato Rural, Gino Ferreira. Ele fala que ele quer resgatar esse ano a pecuária dentro da Expo Agro, com leilões, com exposição de gado, né? Nos últimos anos isso estava um pouquinho deixado de lado, mas é uma reconexão que ele quer fazer com a pecuária, claro, não esquecendo da agricultura dentro da Expo Agro. Já a Expo Agro será em maio, tá? De 9 a 18 de maio. São 9 dias de festa e, claro, a gente vai falar mais sobre esse assunto nas próximas edições do Agro é Massa. Fabiano. Grande Ginei César, um ótimo dia para você, um ótimo dia para todo mundo que acompanhou o Agro é Massa, mas que vai continuar agora porque o microfone aberto segue até às 8 horas da manhã. Na sequência você vai ficando com Bruno Calegari, que vai chegando aí para trazer muita informação para você também aqui na Massa FM. Amanhã tem mais o Agro é Massa no microfone aberto. Um bom dia e até lá! O MS é massa, Campo Grande é massa, Dourados é massa.